Oi, meus anjos, sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso desafio do Notion, do zero à organização perfeita. Nesse desafio, eu estou me dando apenas 3 dias para te levar do zero conhecimento do Notion até a organização perfeita utilizando a plataforma. Eu já dei mais de 20 capacitações e mais de 4 cursos de tecnologias associadas aos estudos, às aprendizagens, a professores, alunos e pesquisadores, e eu estou disponibilizando esse conteúdo gratuitamente nesses 3 dias aqui para vocês. Se você não assistiu as 2 outras Masterclasses, corre no canal do YouTube, porque elas só vão ficar disponíveis enquanto durar esse desafio. Além disso, elas são muito importantes para o que a gente vai aplicar hoje no Notion, ou seja, trabalhar nossa organização perfeita, finalizar todo esse processo. Lembrando que o desafio não acaba por aqui. Apesar de ter esses 3 dias que eu me dei para te ajudar a se organizar da melhor forma possível, eu tenho um presente especial para você assim que acabar essa Masterclass. Então, bora seguir aqui para o conteúdo, me deixe te ajudar e já já a gente fala mais sobre isso. Então, vamos finalizar essa organização perfeita hoje. Bom, eu já falei para vocês as funções básicas do Notion, já falei como se organizar basicamente, mas para fechar isso, vocês precisam aprender como facilitar o seu processo de aprendizagem no Notion. Porque se você tem a organização, produtividade e aprendizagem, você atinge esse conceito da organização perfeita. Então, primeiramente, o que eu quero trabalhar com vocês aqui? Nas páginas do Notion, eu quero vir aqui na opção desses 3 pontinhos aqui e tem essas opções de estilos. Essas opções de estilos, elas servem para você modificar a sua fonte da sua página. Isso vai ser muito útil no desafio de hoje, porque a gente vai trabalhar com a criação de resumos e de textos aqui no Notion. Então, vocês podem selecionar essas 3 opções aqui. Eu gosto mais dessa opção aqui, da Serif, aqui do Notion. E a gente pode vir aqui também, como eu já mostrei para vocês, em selecionar Full Widget, que é para aumentar aqui a nossa área de trabalho do Notion. Bom, então, para a gente facilitar nosso processo de aprendizagem e de anotações aqui no Notion, a gente pode utilizar o seguinte: os toggle lists, para a gente utilizar como se fossem flashcards aqui através do Notion, e também a criação de anotações e resumos, que apesar de não ser a melhor forma de aprendizagem, como a gente já discutiu, às vezes é muito necessário de você fazer, então que você faça aqui no Notion, que fica tudo organizado. Lembrando que você pode criar tudo isso dentro da sua página de conteúdo lá de componente curricular que a gente viu ontem na Masterclass. Então, isso aqui é uma continuação do processo de organização de aprendizagem, porque a gente vai criar resumos, anotações e flashcards através aqui de funções complementares do Notion que a gente vai aprender hoje, de funções que já veio dos outros dias do desafio aqui das nossas Masterclasses e aplicando ao que a gente viu ontem na nossa parte de organização, certo? Então, a gente já viu as opções dos headings, né? Do heading 1, do heading 2, do heading 3, que servem de organização. Então, eles vão ser bons norteadores para a nossa criação aqui de um resumo de anotações e tal. Então, vamos começar com as opções de anotações. Primeiro de tudo, é colocar o nosso título das anotações aqui, certo? Que a gente vai criar. E aquilo que a gente já viu. Ou clicar no mais, colocar no heading 1 para ser o tópico 1, digamos assim, do nosso título. E aqui ele vai ter alguma descrição relacionada a esse tópico 1. Eu posso ter subtópicos dentro desse tópico 1, né? Então, colocar o meu heading 2, botar o subtópico 1. E desse subtópico 1, eu posso ter outros subtópicos também. Por exemplo, vou colocar um heading 3, que vai ser o subtópico 1.1. Certo? E aqui a gente vai escrevendo alguma coisa de algum resumo que a gente queira fazer. Ou de alguma anotação de aula. Então, percebam que é tudo muito prático, porque já tem tudo aqui personalizado no Notion. Mas, apesar de ter essa forma rápida e básica de fazer anotações utilizando os headings e tal, a gente pode dar uma personalizada a isso, criar uns templates pra gente. Então, vamos supor que a gente queira aqui dar um pouquinho de cor ao nosso template, né? Então, eu vou clicar aqui no meu tópico 1. Percebam que já abre as nossas opções aqui de modificação, tá? Dos nossos headings. Eu queria que ele ficasse, sei lá, em azul, tá? Eu queria que o nosso tópico 1 fosse azul. Eu queria que o meu subtópico 1, ele tivesse o pano de fundo azul, tá? Fica um pouco apagadinho, tá? Mas dá pra ver pra vocês aqui.
e o que meu subtópico 1.1 ele ficasse dessa forma mesmo. Mas se eu precisar de outros subtópicos, eu queria que tivesse também, tá? Então, eu queria que, por exemplo, um subtópico 1.1.1, né, que tivesse aqui, ele fosse em negrito, né? E se dentro desse subtópico 1.1.1 eu tivesse outro, tá? Então, um heading 5, digamos assim, eu queria que ele fosse azul também, igual a lá meu tópico 1, tá? Essa seria a minha organização de resumo em relação a tópicos. E eu queria também que, por exemplo, o meu subtópico 1.1.1, ele tivesse bullet list, tá? E esse meu subtópico 1.1.1, ele fosse em number list, tá? Eu queria que fosse isso. E aqui você vai criando suas anotações da forma que você quer. Mas percebam que fazer isso aqui toda vez que a gente for criar uma anotação é contraprodutivo, né? Se você quer dar uma personalizaçãozinha aqui, você não quer ter que ficar modificando cor, bullet point, bullet list, subtópico, heading, toda vez que você for criar uma anotação dessa matéria aqui que a gente está criando. Então, para isso, eu personalizei aqui, essa opção aqui, e eu vou salvar isso como um template do Notion. Isso não serve só para anotações, tá, galera? Vocês podem utilizar para várias outras coisas, mas eu estou dando esse exemplo aqui em anotações. Então, como que você cria templates, então? Simples. Você vai botar aqui barra, como a gente já viu para botar o to-do list, botar template, tem aqui, a gente vai botar o new template button. É um botão que vai criar os templates para você automaticamente. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Percebam aqui que a gente tem nas nossas configurações, a gente tem aqui o nome do botão, tá? O template que ele vai gerar. Como é que eu configuro isso? Clico nos 6 pontinhos, como sempre, configure ou configurações, pronto. Aqui eu já posso começar a alterar. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes no meu to-do list, que no caso não é o template que eu quero, né? Não é exatamente o que eu quero aqui. Vou selecionar essas opções aqui, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V, colocar aqui no meu botão, apagar esse to-do, porque não é o que tem, botar meus subtópicos, e vou botar aqui, o nome é template anotações. Clínica médica, né? Pronto. E pronto, fechou. Então, percebam que toda vez que eu clicar nesse botão aqui, de template de anotações da clínica médica, ele vai me criar uma nova opção dessa aqui. E eu posso pegar esse botão aqui, certo? Por exemplo, do Clínica Médica, e colocar lá na minha página inicial, na minha página de resumo, ou então simplesmente copiar esse botão, quando eu for criar uma nova anotação, pego esse botão, coloco lá, clico, criou todas as anotações, então eu não tenho trabalho de ficar modificando isso aqui toda vez que eu for fazer minhas anotações, certo? E obviamente que você não precisa utilizar necessariamente os headings e isso aqui que eu mostrei para vocês. Eu dei um exemplo, tá? Mas vocês podem utilizar a criatividade de vocês com as opções de texto e de anotações que a gente viu lá na nossa primeira Masterclass, no nosso primeiro dia do desafio. E além de criar anotações, a gente pode criar também flashcards aqui no Notion. E isso a gente vai utilizar também, é uma forma que eu recomendo de você fazer suas anotações. Recomendo muito que você utilize o Anki Flashcards para os aprendizados. É algo que eu já falo muito, já comento muito com vocês. Mas se você quiser utilizar o Notion, tem essa opção também. Como é que funciona? A opção mais prática é de você criar uma toggle list, que a gente já viu nas nossas 2 últimas aulas. Então, aqui eu vou adicionar a pergunta. Por exemplo, a gente estava falando de diarreia na Masterclass passada, né? Então, o que é uma diarreia aguda? Certo? Aqui eu vou botar a pergunta. No meu toggle list, eu vou colocar a resposta. Diarreia que dura menos de 14 dias. Se eu não me engano, é isso. Professores me corrijam, tá? E vou fechar aqui. Posso personalizar isso aqui, né? Botar a cor que eu quiser, como a gente já aprendeu, tá? E aí, pronto. Eu vou ter várias anotações com várias perguntas. Então, eu olho aqui, vejo. Se a resposta é essa, fecho. É uma opção de você fazer flashcards aqui. E a opção de fazer anotações. Lembrando que o botão de template também serve para você fazer vários flashcards. Então, eu posso botar aqui, botar template, tá? Um novo botão de template. Clicar aqui nos 3, configurações, vir aqui, apagar esse meu to-do. Posso simplesmente copiar, tá? Vou até colar, vou até arrastar ele para cá. Então, eu vou selecionar esses 6 pontinhos aqui, ó, jogar aqui dentro, tá? Então, ele vai criar um novo flashcard. Posso até mudar o nome aqui, botar pergunta e resposta, certo? Pronto, que fica mais fácil assim.
Aqui eu vou mudar o nome para criar flashcard. E pronto. Toda vez que eu criar uma flashcard, só clicar aqui, só digitar minha pergunta, digitar minha resposta, eu posso ir criando diversos flashcards aqui. Então, essa é a opção de você criar os seus próprios templates para suas anotações, para os seus flashcards e ter a organização dos seus conteúdos dentro do próprio Notion, sem precisar ficar recorrendo a outros programas associados. Então, a gente já viu como as opções básicas, a gente viu como organizar da forma macro a sua vida, e aqui a gente tem a organização micro de cada componente curricular que a gente viu na Masterclass passada. Mas, além de ter a opção de criar os seus próprios templates, você tem a opção dos templates do próprio Notion e também dos templates da comunidade. E como é que você tem acesso a isso? Abrindo aqui a sua sidebar, a sua barrinha lateral, a gente tem a opção aqui de templates. Clicando nessa opção, eu tenho várias opções de templates aqui que vocês podem explorar, tá? Gratuitamente, todos esses aqui são gratuitos do Notion. Então, ao você selecionar você seleciona, por exemplo, Class Notes, tá? Ele vai perguntar se você quer salvar as edições desse aqui ou não. Mas aqui são só... Eu posso descartar, porque é só template para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou descartar. E aqui, ele mostra mais ou menos como é que ele considera e tal, que deve ser feito as Class Notes. Ou, nesse caso aqui, o cálculo das suas notas, né? Ele mostra aqui como fazer. Então, o que não falta é template aqui para você utilizar. Seleciona um template, usar esse template, ele vai começar a carregar aqui e vai criar uma página para você com esse template do Notion e explica como funciona cada um desses templates, tá? Mas ainda tem outra opção. Vindo aqui nessa página de templates, você pode vir aqui na opção de Browse More Templates. Ou seja, você vai para a comunidade do Notion de templates e você pode buscar diretamente do site deles templates que vocês queiram. E como é que eu escolho aqui, gente? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, nesse calendário aqui. Selecionei ele aqui na nossa página, tá? Mas você pode buscar o que você quiser aqui do Notion. E percebam que ele tem essa opção aqui, ó, de duplicar para. Então, a forma que você tem de baixar templates da internet de outras pessoas é duplicando esse template para sua conta do Notion. Nesse caso, do site do Notion aqui, né, que a gente escolheu um template que não estava lá, eu abri um qualquer aqui, ele já viu que eu vou utilizar nesse meu Notion, mas eu posso, que é o que está sincronizado aqui na internet, tá? E é só clicar nessa opção aqui de duplicar template. E ele já duplica automaticamente esse template para a minha conta do Notion, certo? Então, é bem fácil, bem prático de fazer a partir da própria página do Notion. Então, ele vai carregar todas as opções aqui, esse template é um pouco pesado, então vai demorar um pouquinho, e vai salvar aqui nas suas opções. Mas você ainda tem a opção de baixar templates de outros sites da comunidade, certo? Como os templates que eu disponibilizo gratuitamente lá no Modern Studies. E como é que eu baixo esses templates, João? É basicamente a mesma coisa. Primeiro eu vou te mostrar como você compartilhar um template seu, porque aí eu já mostro como eu baixo esse template de outra pessoa. Então, você vai vir aqui na sua página, esse aqui do Grid Calculator não é o nosso, mas esse vamos supor que a gente quer compartilhar com as pessoas essas nossas anotações. Então, a gente vem aqui na opção de Share, certo? Aí você tem essa primeira opção aqui do Share to Web. Então, você vai publicar essa página, ele vai ficar como se fosse um site do Notion, certo? Então, você vem aqui em Share to Web, abre essa opção aqui, ele vai ser como se fosse um site. E aí você pode deixar as pessoas editarem ou não, deixar as pessoas comentarem ou não. E o mais importante, deixar elas duplicarem como um template, certo? Então, você deixa essas pessoas aqui duplicarem essa sua página do Notion como um template. E elas vão poder fazer aquele mesmo processo que a gente fez agora com outra página. Vou mostrar para vocês já já. E tem a opção de você deixar que essa página seja buscável no buscador como o Google, mas isso só para as contas pagas. Então, você pode enviar diretamente para as pessoas aqui, através de e-mail, grupo e tal, ou você pode vir aqui copiar o link da sua página, abrir aqui ela, certo? Ele vai abrir aqui como se fosse um site, digamos assim, do Notion, tá? Ele vai abrir somente esse seu template. E aí a pessoa ela vai se deparar com essa função aqui. Então, quando eu compartilho o link com vocês lá no Modern Studies, vocês se deparam com essa página. E aí vocês vêm aqui nessa opção de duplicar e duplica diretamente para a sua página do Notion. E aí você tem acesso aos templates, tanto de outros sites, de outras pessoas que compartilharam com você, de outras abas que não necessariamente o site do Notion, ou você pode pegar diretamente do site deles. Se você participou do desafio gratuito, então você tomou o primeiro passo para organizar a sua vida de forma prática e eficiente.
E além disso, você quer ter mais tempo livre ao longo da sua semana e também ter os finais de semana livre para fazer o que você quiser. Para alcançar esse objetivo, você precisa conhecer ou se aprofundar no Notion, a melhor plataforma de organização, produtividade e aprendizagem que existe. Eu já fiz mais de 20 capacitações e 4 cursos para professores, alunos e pesquisadores sobre plataformas digitais associadas à educação, ao ensino e à aprendizagem. E agora você tem acesso a esse conhecimento. No Dominando o Notion, você tem acesso a aulas objetivas, direcionadas e práticas, aplicando todos os conhecimentos do Notion a templates e designs específicos para as funções que eu mencionei para vocês. Você pode até fazer resumos no caderno ou até utilizar um planner físico de papel, mas te garanto que utilizando o Notion você economiza tempo, tem um aprendizado maior e consegue organizar toda a sua vida. Lembrando que caso o curso não seja do seu interesse, você tem até 7 dias de retorno integral do seu dinheiro. E se após 15 dias de utilização do curso, você ainda não acredita que ele pode transformar a sua vida, você tem acesso ao seu dinheiro e ainda uma mentoria comigo, pra gente ver exatamente quais são os pontos específicos que a gente precisa trabalhar em conjunto. Então clica no link aí embaixo e se inscreve.